Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando a carta de Paulo à igreja em Filipos, ou a igreja de Paulo aos Filipenses, com o seguinte tema: alegria em ser conquistado por Cristo. Hoje nós vamos ver o quarto tópico, o desafio que Paulo compartilhou, baseado em Filipenses capítulo 3, do verso 17 ao verso 21. Para entendermos esse desafio, nós temos que ver que Paulo está concluindo o capítulo 3 desta carta aos Filipenses. Ou seja, qual que é a conclusão que ele tira desse capítulo da carta? Depois que Paulo fez uma análise da sua vida, começo do capítulo, e viu a falência espiritual que ele vivia, achando que a sua vida de religiosidade agradava a Deus, ele procura uma intimidade profunda que experimentou com Cristo e o que ele desejava para o futuro. Ele olhava para o futuro, o alvo da soberana vocação, a vida eterna, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Agora ele vai concluir desafiando a igreja dos Filipenses a ter 3 atitudes. E esse desafio também pode ser para nós vivermos esses desafios para glorificar ao Senhor. Então, quais são as três atitudes pela qual Paulo desafiou a igreja aos Filipenses? Primeiro, imitar o exemplo de Paulo. Segundo, evitar os maus exemplos. Terceiro, aguardar a pátria celestial e a transformação do corpo. Então, Paulo desafiou a igreja dos Filipenses a viver isso. E também nós somos desafiados a experimentar isso aqui para realmente viver uma vida que glorifique a Deus. Então vamos ver um por um. Primeiro, imitar o exemplo de Paulo. Filipenses capítulo 3, 17, Paulo diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo, ele estava chamando a atenção nesse versículo para o exemplo dele. Só que o exemplo de Paulo não era como Paulo vivia, mas era para quem Paulo apontava. E isso fica claro. Paulo não chama a atenção para si, mas segue o exemplo de Cristo, que sempre apontou para o Pai. Ao falar para seguir o seu exemplo, Paulo estava apontando para Cristo, como ele diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo estava apontando para ele, mas ele apontava para Cristo. E nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Se nós vivermos igual a Paulo, nós estaremos apontando para Cristo. E não para pastores, e não para placas de igreja, mas para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Evitar os maus exemplos. Então, aqui, nós podemos pensar de duas formas. A primeira forma, os maus exemplos que as pessoas dão, os maus testemunhos, nós temos que evitar. Por isso que Paulo chama a atenção, sede meus imitadores, ou seja, imite a Cristo. Mas podemos também olhar para os maus exemplos que nós damos. Nós temos que evitar a dar maus exemplos. Mas o que realmente Paulo está dizendo aqui? Filipenses capítulo 3, verso 18 a 19 diz: Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então Paulo está mostrando para nós que nós temos que evitar seguir os maus exemplos de pessoas que andam dando maus exemplos, mostrando que são inimigos da cruz de Cristo. Falam em nome de Cristo, mas são inimigos da cruz de Cristo.
e o destino dele é a perdição. Jesus Cristo havia dito a mesma coisa. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, mas nós não expelimos demônio em teu nome, nós não curamos em teu nome, não profetizamos em teu nome. E eu vos direi: apartai-vos de mim, malditos. Por quê? Porque são inimigos da cruz de Cristo. Então Paulo está chamando a atenção para os maus exemplos que pessoas que se dizem crentes, mas são inimigos da cruz. Quem são eles, os inimigos da cruz? Por quê? Paulo aponta para 3 fatos sobre os maus exemplos. Então nós temos que estar atentos, porque nem sempre aquilo que falam é aquilo que vivem. Falam uma coisa, mas vivem outra coisa. E nós temos que estar bem atentos a isso. E Paulo aponta 3 fatos sobre os maus exemplos. Primeiro, o destino deles é a perdição. Segundo, o Deus deles é o ventre, ou seja, buscam a sua própria glória. Terceiro, e a glória deles está na sua infâmia. A causa é revelada no fim do versículo, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Filipenses capítulo 3, verso 19. Então Paulo ele mostra, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o seu próprio ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, irmãos, nós temos que estar atentos aos ensinos que nós ouvimos a respeito da palavra de Deus. Se estão procurando a própria glória ou estão apontando para a glória de Deus, apontando para Cristo Jesus, o Senhor e Salvador de todo aquele que crê nele. Terceiro, aguardar a pátria celestial e a transformação do corpo. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então Paulo está mostrando para nós 2 coisas. Nós aguardarmos a nossa pátria celestial e o nosso corpo de humilhação ser transformado igual ao corpo de Cristo, o corpo de glória. Os filipenses, eles se orgulhavam porque a cidade de Filipos era colônia romana. Então, eles achavam que eram cidadãos romanos. Então, Paulo, ele está chamando a atenção do que adianta ser cidadão romano se não é cidadão do reino dos céus. Paulo está falando, olha, vocês têm que ter a certeza que são cidadãos do reino dos céus. Então, Paulo quebra esse pensamento de gloriar-se por ser cidadão romano, apontando para a pátria celestial. Somos cidadão dos reinos dos céus. Somos cidadão do reino de Deus. E isso aqui, ninguém rouba, ninguém tira, ou melhor, ninguém compra, porque é comprado pelo sangue de Cristo Jesus para todo aquele que nele crê. Nossa glória será o corpo transformado por Cristo, o nosso Salvador, quando vier buscar a sua igreja. Esse corpo sofrível de dores e humilhação será transformado num corpo igual ao de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 48 diz: como foi o primeiro homem, o terreno, Adão, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, Jesus Cristo, tais também os celestiais. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus terão corpo celestial igual ao corpo de Cristo Jesus, que é corpo celestial. Queridos,
que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que Paulo nos desafia a imitar a Cristo Jesus, a evitar os maus exemplos das pessoas que pregam alguma coisa e vivem outra, e até os nossos próprios maus exemplos. Que possamos testemunhar a Cristo em nossa vida. E ele nos ensina também a aguardar a pátria celestial e ao nosso corpo transformado em glória igual ao corpo de Cristo. E para concluir, a liberdade cristã não significa ser egoísta, significa aproveitar todas as oportunidades para servir e se tornar a melhor pessoa possível, a servir a Deus e a nos tornar pessoas melhores através da fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor, graças te damos por tudo. Derrama, Senhor Deus, sobre nós a tua bênção. Aplica esta palavra em nosso coração. Que possamos imitar o exemplo de Cristo, a viver para o Senhor e para glorificar ao Senhor em todos os momentos da nossa história. Que possamos, ó Pai, evitar ser pedra de tropeço, dar maus exemplos e a seguir falsos mestres, ó Pai. Nos ensinem a evitar isso, mas que possamos ser pedras de edificação para apontar a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E que possamos, Senhor Deus, ser pessoas melhores em todos os momentos. E assim sermos verdadeiros cidadãos do reino dos céus, do teu reino, e viver para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus, hoje e sempre. Até amanhã, querido, se Deus quiser.